Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Se você está pela primeira vez aqui, eu peço para que, por favor, você se inscreva aqui embaixo, para que você curta e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo e para que você fique por aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a Anísia da Silveira, uma médica psiquiatra brasileira reconhecida internacionalmente que fez parte do Partido Comunista Brasileiro e que lutou a sua vida inteira contra tratamentos bárbaros dentro da psiquiatria, como por exemplo o eletrochoque e a lobotomia. Anísia nasceu no dia 15 de fevereiro de 1905 em Maceió, Alagoas, e ela se formou na Faculdade de Medicina da Bahia. Ela era a única mulher numa turma de cerca de 150 homens. Anísia se casou e ela se mudou com seu marido para o Rio de Janeiro em 1927. E em 1933 ela já estava terminando a sua especialização em psiquiatria. Nise fez parte do Partido Comunista Brasileiro, mas ela acabou sendo desligada da área que ela participava por suspeita de trotskismo, que é aquela vertente do comunismo que se opõe ao stalinismo. Em 1935, durante a intentona comunista, ali então no governo de Getúlio Vargas, a Nise foi denunciada por algumas enfermeiras porque ela portava alguns livros marxistas, segundo essas enfermeiras. E essa denúncia, então, rendeu a prisão da Nise em 1936, um ano depois. A Nise cumpriu cerca de 17 meses de prisão e quando ela saiu, desse período de reclusão, ela se refugiou com seu marido e procurou, assim como ele, se desligar de questões públicas e também dos seus empregos. Ela se afastou, então, de qualquer tipo de questão ou exposição pública. Em meados da década de 40 é quando a Nise retorna às suas atividades e ela começa então no Centro Psiquiátrico Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Esse centro ele existe até hoje, porém hoje ele recebe outra denominação. No Centro Psiquiátrico Nacional, as terapias, digamos assim, se é que a gente pode chamar desse jeito, elas eram feitas então através de medicamentos, através de eletrochoques e através da lobotomia. Eu não sou especialista, mas eu pesquisei e tentei esboçar para vocês o que é a lobotomia. A lobotomia é então uma intervenção cirúrgica no cérebro que pretende seccionar, que pretende interromper as vias que ligam o córtex pré-frontal do cérebro, que é responsável então pelas atividades executivas e pelo controle social. Então, isso inclui o planejamento, as tomadas de decisões e a atenção. Essa cirurgia, então, secciona as vias que ligam as regiões pré-frontais e o tálamo. O tálamo é onde ocorre as sinapses do cérebro, que são um contato entre uma terminação nervosa e um neurônio, e onde ocorrem também os axônios, que são responsáveis pelos nossos impulsos elétricos. Ambos os tratamentos eram usados em todos os pacientes, na verdade na maioria dos pacientes, mas em particular os principais pacientes afetados e submetidos a essas terapias eram os esquizofrênicos. A Nise acreditava que os tratamentos que eram oferecidos dentro do centro psiquiátrico, ao invés de ajudar, na verdade, eles estimulavam as doenças, uma vez que eles submetiam os pacientes a cargas de dor imensas ou às vezes dopavam os pacientes, o que fazia com que eles reprimissem os seus sentimentos, as suas necessidades e com que eles ficassem cada vez mais destinados a sofrerem, porque quando os tratamentos não davam certo, por exemplo, o eletrochoque, os pacientes começavam a ser submetidos a cargas cada vez mais altas de energia, e isso, na verdade, só estimulava problemas e repressões que eles já possuíam com eles. A Nise, então, quando ela entra no centro psiquiátrico, quando ela se depara com esse cenário, ela percebe que a melhor solução para isso é conseguir penetrar na angústia de cada paciente, é entender qual tipo de necessidade
ele tem e proporcionar então para aquele paciente não só melhores condições de vida, mas como a possibilidade, a oportunidade deles se expressarem. Para enfrentar a psiquiatria, a Nise optou, digamos assim, pela terapia ocupacional e para isso ela começou a reforçar e mudar um pouco daquele método já existente para conseguir driblar ali as questões psiquiátricas e oferecer um novo método de tratamento. Durante seu trabalho no centro psiquiátrico, ela comandou, na verdade, 28 anos, o Centro de Terapia Ocupacional e Reabilitação, e dentro desse centro ela desenvolveu estúdios, desenvolveu ateliês nos quais ela estimulava a pintura, a costura, ela estimulava atividades expressivas para conseguir entender as necessidades, melhorar a vida dos pacientes e principalmente conseguir conciliar as questões psíquicas com a arte, fazendo com que eles se expressassem, e de fato ela observou uma melhora em todos aqueles pacientes que frequentavam os estúdios em oposição àqueles que não os frequentavam. A Nise afirmava que a terapia ocupacional ela seria a revolucionária em questão de conseguir mudar um pouco os ambientes hospitalares e proporcionar para os pacientes de fato um conforto e uma liberdade de expressão em condições às vezes preocupantes. A Nise lutou até o final de sua vida contra os tratamentos psiquiátricos degradantes e, de fato, ultrapassados. A Nise foi membro fundadora da Sociedade Internacional de Expressão Psicopatológica, sediada em Paris, e toda a sua luta, então, refletiu não só no cenário nacional, como também no cenário internacional. E se hoje, então, a gente tem em centros psiquiátricos pacientes recebendo cada vez mais qualidade e estímulos de vida, é graças a Nise. Para finalizar, então, a Nise morreu no dia 30 de outubro de 1999, com 94 anos, mas os estudos, as pesquisas e as transformações que ela implantou dentro da medicina, mais especificamente dentro da psiquiatria, permanecem até hoje e continuam se perpetuando. A Nise foi uma figura importante que lutou contra o atentado de vida que existia dentro dos centros psiquiátricos, uma vez que esse tipo de tratamento comprovadamente não dá certo. Então é importante a gente ressaltar uma mulher médica que se formou então aí numa sala de 150 homens, uma única mulher que se formou numa turma tão grande de homens, e que entre todos esses homens foi essa mulher que revolucionou a psiquiatria e a medicina brasileira. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, se cuidem, mais uma vez curtam e compartilhem esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.